E com as flexibilizações da quarentena, os síndicos também estão flexibilizando as regras dos condomínios. Mas qual o limite disso, né? Até onde vai o poder do síndico? Sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado César Nantes, que é especialista nesse setor aí de condomínios, né? Nessa parte de advocacia de condomínios, e fala conosco ao vivo pela internet aqui, o César Nantes. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Qual é a orientação que a gente pode dar para o síndico, que foi muito questionado, né, nesse momento todo de pandemia, porque, de fato, o decreto não estabelecia tanta clareza. Os decretos, não só aqui de Alagoas, mas de todo o Brasil. E aí surgiram, né, vários questionamentos também aí. O que é que a gente pode dar de orientação para os síndicos que estão nos acompanhando? Boa noite. Boa noite. Realmente, nunca os decretos de Alagoas, eles trouxeram expressamente a figura do condomínio, né? O condomínio, que é um segmento tão importante, praticamente 1/3 das pessoas vivem em condomínio, então esses cuidados, eles são essenciais. Mas o síndico, desde o começo da pandemia, final de março, começo de abril, pelo poder conferido pelo Código Civil, ele fechou as áreas comuns. Fechou essas áreas comuns pelo bem de toda a coletividade, pela saúde dos condôminos. Era esperado realmente que, com as flexibilizações, os condôminos começassem a questionar por que aquelas áreas comuns do condomínio estão fechadas, se externamente, né, está praticamente tudo aberto. Em primeiro lugar, cada síndico ele tem que analisar quais são as áreas comuns que ele possui no seu condomínio, quantas pessoas residem e quais são os critérios que ele pode fazer essa reabertura em segurança. Então, o primeiro passo, quando você cria critérios, é levar através de uma assembleia virtual, porque ainda não é o momento orientado para que se façam assembleias físicas, discutir com os condôminos e dentro de cada critério que o decreto está trazendo, quantas pessoas poderão usar piscina, quantas pessoas podem usar academia, como vai ser feito todos esses cuidados sanitários. Com isso, essas reaberturas podem ser discutidas e trazidas com segurança para todos os condomínios. O ideal é ter essa conversa, de certa forma, virtual, porque está, inclusive, autorizado, né? Até outubro, não é isso, doutor? Que podem acontecer as assembleias? Exatamente. A Lei 14.010, ela permite até o dia 30 de outubro que essas assembleias sejam realizadas de forma virtual. Inclusive, os mandatos dos síndicos que vencerem durante a pandemia, eles estão automaticamente prorrogados até 30 de outubro. Ou seja, essa assembleia virtual é realmente para que não ocorram as aglomerações. Na fase anterior, o decreto ele orientava que as reuniões elas fossem realizadas de forma online, mas caso não fossem possíveis, até no máximo 10 pessoas. Agora, com a nova fase que estamos avançando, vão ser permitidas reuniões presenciais com no máximo até 50 pessoas, desde que sejam cumpridos distanciamento e todas as condições sanitárias. Agora, doutor, muitos questionamentos agora atuais em relação, por exemplo, à área de lazer, né? A gente teve um decreto anterior a esse que autorizou o funcionamento de academias, né? Academias que você sai de casa e vai fazer academia na rua, né? Enfim, estabelecimentos. E aí a pergunta se a academia da rua, né? O estabelecimento está funcionando, por que não pode funcionar a academia do condomínio? Além de colocar isso nessa assembleia virtual, enfim, para discussão, é importante saber se o condomínio tem condições de ter aquela segurança em relação à limpeza do local, não é isso, doutor? Exatamente. As academias, quando elas foram abertas, elas cumprem uma série de requisitos de quantidade de pessoas por hora, de quantidade de higienizações na academia, mas ela, como ela visa lucro, ela consegue, através de sistemas, ela consegue de forma fácil aumentar o número de funcionários. A maioria dos condomínios, eles trabalham no limite, eles trabalham com aquele controlador de acesso, eles trabalham com aquele auxiliar de limpeza e muitas vezes, hoje em dia, ele possui até uma portaria remota. Então, quando ele aprova, através dessa assembleia virtual, quais são os critérios, quantas pessoas podem utilizar por vez e quantas pessoas vão ter que estar precisando daquele condomínio para higienizar com mais quantidade a academia, o síndico ele precisa aprovar esse custo. Nesse momento de pandemia, que a inadimplência aumentou um pouco, então é muito complicado quando você aumenta a despesa com uma receita menor. E quando você aprova, nesse momento, a reabertura dessas áreas comuns, o síndico ele precisa criar regras provisórias, porque a convenção e o regimento, claro que ele não previu uma pandemia, e o síndico ele também precisa aprovar, pela segurança da coletividade,
quais são as penalidades para aquele condômino que insiste em descumprir a regra, aquele condômino que ainda insiste em não utilizar máscara, aquele condômino que, sabendo que só podem 2 pessoas na academia, ele é o terceiro. Então o síndico ele precisa aprovar regras provisórias e penalidades, porque o síndico ele é o responsável civil e criminal do condomínio. E nesse momento a segurança daquela minicidade que é o condomínio está na mão dele. E é importante essa questão do uso da máscara, né, doutor? Porque, assim, como bem o senhor falou, não está claro no decreto a palavra condomínio, mas em áreas públicas de circulação. E a área comum do condomínio é uma área pública de circulação, por mais que seja privada, né? Mas é uma área de convivência. Então, saiu de casa, tem que usar máscara, independente se seja só para ir levar o lixo do lado de fora ou na lixeira do condomínio, né? Ou para fazer um exercício internamente, tem que usar a máscara. E isso o síndico pode, inclusive, aplicar multa, não é? Com certeza. Inclusive, 30% da população está em condomínio, ou residencial ou comercial, e realmente a utilização da máscara é para segurança própria e para segurança do outro. Então não seria realmente aceitável que aquele condomínio ele fale, eu só aviso a minha segurança do portão para fora. É essencial dentro do condomínio, aquele condomínio que muitas vezes possui elevador, o elevador é um transmissor potencial, em uma escala ele está na frente até do restaurante. Aquele restaurante que demorou alguns decretos para realmente reabrir, com 50%, agora com 75%. Então o condomínio ele precisa tomar todas as medidas sanitárias para evitar uma contaminação em massa dentro do condomínio. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Só para a gente finalizar, porque a gente falou da academia, mas não falou da área de lazer, por exemplo, da piscina, que muita gente está com saudade, né, que tem realmente no condomínio, e churrasqueiras, enfim, salões. Isso aí pode ficar e deve ficar para depois. Se de repente tem uma negociação para a academia, mas essas outras áreas não é recomendado agora, né, doutor? Exatamente. E existem alguns condomínios que ele aprova nessa assembleia virtual a piscina. O decreto, ele também, naquela cartilha sanitária que ele orienta o que precisa ser feito, dentro da piscina precisa existir um distanciamento também, as esteiras que ficam naquela área da piscina, precisa existir um distanciamento, e a piscina, se for reaberta, ela precisa também de uma quantidade específica de pessoas, precisa ocorrer através de agendamento, e o decreto ainda traz que o condomínio, durante 4 vezes por dia, vai ter que medir o cloro e o pH. Salão de festa e churrasqueira ainda realmente não é recomendado, porque o decreto traz claramente que não é o momento de aglomeração. Nós ainda estamos na pandemia, essas flexibilizações não significam que está tudo bem, e o que eu sempre oriento os síndicos, na mesma forma que as flexibilizações, que os decretos estão avançando, ao mesmo tempo, se acontecer algum problema, ele pode retroceder. Então, quando o síndico ele aprova essas reaberturas, se ele verificar que aquela comunidade dele, se os condôminos não estão cumprindo a regra, ou se vários condôminos estão informando que estão sendo contaminados, aquele síndico, como responsável do condomínio, ele pode suspender aquela utilização, porque ele está visando o bem de toda a coletividade.